Oi, e hoje vamos para mais uma contação de história. Desta vez do livro A Coroa de Orquídeas e Outros Contos de A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Desastre de trem. Quando se conheceram, foi franco. Eu sou muito bom, mas tenho um defeito. Qual? Ele pareceu vacilar antes de responder. Sou ciumento. E era, de fato, um ciumento sóbrio que não dava a perceber, mas que se mordia por dentro. Por isso mesmo, por causa desse destemperamento, é que não se casara nunca. Explicava aos amigos: eu me conheço, sei o gênio que eu tenho. Completara 45 anos em solidão. Disse-ia um solteirão solícito e irremediável. Mas um dia foi a uma festa e lá conheceu Valquíria, jovem viúva de 22 anos. As amigas da pequena cochichavam entre si. 22, fora os que mamou. Mas o fato é que aparentava essa idade, ou um pouco mais. E conversa vai, conversa vem, houve um grande interesse profundo e recíproco. Valquíria era baiana e morena, muito viva, muito alegre. Dias depois, Antoniel dizia: se não fosse a diferença de idade. O fato é que estava apaixonado e, pela primeira vez na vida, Valquíria parecia animá-lo com olhares. Olhares, sorrisos e uma série de pequenas atenções, fúteis, mas significativas. E foi então que Antoniel revelou que era ciumento e perguntou se ela não tinha medo. Medo? Estranhou. Eu até gosto. Sério? Natural. Casaram-se 6 meses depois. Pelo gosto de Antoniel, teria sido uma cerimônia muito simples e íntima. Confessava: sou contra exibição, contra carnaval. Valquíria, porém, exigiu pompa, carro enfeitado com flores e laranjeira e festa em casa. Antoniel submeteu-se com bom humor. Você que manda, meu anjo. O casal feliz. No fundo, porém, e sem nada a dizer à esposa, Antoniel fazia comentário interior. Diferença de idade é fogo. Era esse seu grande medo. Os dias, as semanas, os meses voavam, porém, sem que nenhuma desinteligência surgisse entre os dois. Valquíria não se cansava de espalhar: eu sempre gostei de homem muito mais velho do que eu. Na intimidade com o marido, uma das suas distrações prediletas era procurar cabelos brancos na cabeça de Antoniel. Fazia essa pesquisa com verdadeiro deleite e exclamava: achei mais um! Arrancava-o e fazia exibição com alegria de menina,
ainda mexia com ele. Está ficando velhinho. O esposo ria também, com um fundo de melancolia. Fazia cálculos. Quando Valquíria tiver 35 anos, eu terei 58. Essa aritmética de anos o amargurava. Continuava o seu exasperante monólogo interior. Um homem com 58 anos é uma múmia. Não dá mais no couro. Ao passo que a mulher de 35, em casa com a mulher, dizia: tenho ciúmes de ti. E como ele não conseguia evitar uma certa gravidade involuntária ao dizer isso, ela encarava. E eu te dou um motivo? Era obrigado a reconhecer. Não, nunca. A viagem. Era verdade. Valquíria jamais sugerira com seu comportamento qualquer dúvida, qualquer suspeita. Ela dizia, numa comparação trivial, mas exata, que sua vida era um livro aberto. Só saía com o marido, a não ser quando, uma vez por semana, visitava sua mãe na cidade. Já então, sozinha, porque as ocupações do marido o retinham no subúrbio. E após a lua de mel, combinaram em termos definitivos. Você vai amanhã, disse ele. Passe o dia com sua mãe e volte de tarde. E assim, quando Valquíria ia fazer a visita filial, o marido a deixava na estação, onde a esposa apanhava o trem elétrico e ele seguia para o trabalho. Durante 3 anos, viveram uma felicidade tranquila e sempre igual. Antoniel podia dizer: foi um negócio o meu casamento. E insistia: um negocião. Até que chegou uma terça-feira, dia em que Valquíria, como fazia sempre, devia ir ver a mãe. Quando Antoniel acordou nessa manhã, já a mulher estava diante do espelho, pintando-se. Tomar um banho muito demorado, perfumar o corpo todo com água de colônia, flor de maçã. E agora passava batom nos lábios. O marido, mal desperto, teve um bocejo e comentou: você parece que vai a uma festa. Por quê? Novo bocejo. Porque está se embonecando toda? E passou. 40 minutos depois, eles já escovaram os dentes, fizeram a barba e tomaram banho. Puderam tomar café juntos. Quando a mulher se levantou, ele deixou escapar o galanteio. Você hoje tá uma uva. Pouco depois, ele a levava à estação. Quando o trem encostou, Antoniel lembrou antes que ela embarcasse. Dá lembranças à sua mãe. A catástrofe. Partiu o trem e Antoniel ainda esperou que ele desaparecesse na primeira curva. Só então dirigiu-se para o emprego. Mais tarde, ele se lembraria da primeira pergunta que fez ao contínuo ao entrar no escritório. Que dia é hoje? 4. E Antoniel, apanhando umas cartas em cima da mesa,
repetiu sem ter de quê. 4 de março de 1952. Disse-ia que, sem saber, sem sentir, estava dando importância toda especial à data, como se ela devesse ficar marcada na sua vida e para sempre. Quanto tempo se passou até que se recebesse a notícia? Talvez uns 20 minutos ou pouco mais. O fato é que conferia umas faturas quando ouvia uma voz, talvez do contínuo, dizendo a uma moça do escritório: parece que houve um desastre de trem. A mesma voz sublinhava: um desastre horrível. Uma coisa se agravou desde logo. No espírito de Antoniel, o desastre de trem. Fosse de avião, de automóvel, de ônibus, ele não se levantaria como se levantou. Desastre de trem? De manga de camisa, deixou o escritório. Estava ainda calmo, embora uma calma intensa, uma calma apaixonada. Mas no mais íntimo de si mesmo havia tristeza, certeza definitiva, irrevogável. O desastre ocorrera com o trem em que viajava Valquíria. Podia ser outro. A toda hora e em toda parte, milhares de trens deslizam nos trilhos do mundo em todas as direções. Mas ele sabia, por uma intuição mágica e apavorante, que entre todos o destino escolhera aquele trem e não outro qualquer. Passou por um botequim e se deteve. O rádio de lá irradiava justamente as notícias do desastre. Foi recebendo o impacto de cada notícia. 100 mortos. 78 mortos, 80 mortos. Uma coisa queria saber no tumulto das informações contraditórias e soube que era, de fato, o trem de Nova Iguaçu. O martírio. Guardou para si o desespero. Podia recorrer a um amigo, a um parente ou mesmo tentar a simpatia e a solidariedade de um desconhecido. Mas fora arrancado da sua normalidade. Dir-se-ia que uma loucura prodigiosamente sóbria e lúcida se apoderava dele. Uma hora depois, estava no local do desastre. E ele próprio ia juntando do chão braços sangrando, pernas, cabeças. Houve um momento em que, olhando o morto decapitado, seu estômago se contraiu numa náusea violenta. Ao mesmo tempo, esperava uma obsessão amarga. E então, ouviu que atrás de si alguém dizia: ali tem uma mulher sem cabeça. Recuou então, fugiu como um criminoso. Estava num estado mental que repetia para si mesmo: ela. Não discutiu, não verificou racionalmente a hipótese delirante. Foi para casa e se enfiou lá, no medo atroz de que um amigo, um conhecido ou um parente trouxesse a verdade. A mutilada. Anoitecia e ele não acendeu a luz. De vez em quando, do fundo de sua febre, pensava: eu acho que já estou louco. E súbito, escutava um rumor. Sim, não há dúvida. Alguém introduz a chave na fechadura. Alguém abre a porta. A
aperta a cabeça entre as mãos. Quem seria? A criada não, que tinha folga às terças-feiras. Ele se crispa e caminha pé ante pé ao encontro do recém-chegado. Este bate na porta e Antoniel tem uma espécie de uivo. É você? Era a Valquíria. Sim, inteira, intacta, linda. Agarrou-se a ela, beijou-a na boca. Durante o beijo, porém, lembrara-se do desastre. Reflete num segundo, num décimo de segundo. Ela devia estar morta ou mutilada. Durante 3 ou 4 minutos, sem uma palavra, ouviu a mulher contar que passara o dia agradabilíssimo com a mãe. Ele a interrompeu com um surdo sofrimento. E a viagem? Não houve nada? Nenhum atraso de trem? Valquíria, sem nada perceber e com alegre frivolidade, respondia: nada. Antoniel raciocinava. Saltou antes do desastre. E para quê? Segurou-a pelos 2 braços, gritou-lhe a notícia dos desastres. O trem espatifou-se, 100 mortos. Apavorada, ela começou a chorar, na sua pusilanimidade de adúltera. E, de fato, saltara antes do desastre. Passara o dia longe de tudo e de todos, sem uma notícia do mundo. Voltara ainda deliciada de automóvel e não vira ninguém, não sonhara com ninguém, nem lera o jornal ou escutar o rádio. Às terças-feiras era o seu dia de amor. O marido gritava como um possesso. Tu devia estar sem braços e sem pernas. E baixando a voz, arquejante, ou sem cabeça, como aquela mulher. Valquíria poderia ter gritado, mas o medo a petrificava. Ele, sentado, exausto da própria cólera, repetia numa monotonia delirante, sem cabeça, puxou-a pelo braço: vá dormir, quero que durma. Atirou-a na cama, deitada, de braços. Ela ficou soluçando. Sentado na cama, Antoniel esperou que, vestida de sapatos, dominada pelo cansaço, ela dormisse, afinal. Então, num ar tétrico, foi ao quintal e apanhou a machadinha. Voltou arquejando. De novo, no quarto, contemplou-a com certo espanto e sem amor. E pensou na mulher sem cabeça. Na mulher sem cabeça do trem. Ergueu então a machadinha e desfechou-lhe um golpe só na altura do pescoço. Nelson Rodrigues. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para que outras pessoas se divirtam também e você receba todas as notificações.